porque quero já, nesse instante aqui, saudar o nosso convidado especial da tarde aqui no programa de hoje. Recebo com muito gosto o Ricardo Chagas, já é um amigo de longa data. O Ricardo, ele tem de fato uma rica experiência para nos ajudar, a nós todos como sociedade, sobretudo porque nós estamos no tempo das tecnologias, no tempo em que tudo hoje passa ou perpassa o mundo digital. A nossa sociedade, ela hoje não vive mais sem essa imersão digital e nós temos consequências dentro de casa, nós temos consequências pessoalmente da invasão desse mundo digital, temos consequências nas escolas. O Ricardo é especialista em games, ele já trabalhou também na elucidação, na compreensão de alguns crimes ocorridos em escolas e quero recebê-lo com muito gosto. Seja bem-vindo, viu, Ricardo? Ronaldo, muito obrigado, boa tarde, é um prazer enorme estar aqui novamente. Me sinto realmente em casa e gostaria que fosse uma conversa entre pais, né? Não entre especialistas ou profissionais, mas entre pais que estão preocupados com o atual momento que estamos vivendo dentro e fora de nossas casas. Ontem, quando nós dávamos aqui a notícia, Ricardo, da tragédia que aconteceu na pequena cidade de Saudades, lá em Santa Catarina, em que aquele menino de 18 anos, um menino, mas lamentavelmente, que se tornou agora um criminoso, bárbaro, cometeu o ato dentro daquela escola, a Escola Aquarela, que nome significativo, belíssimo, mas alvo do ato horrendo de ontem, e matando 3 bebezinhos, 2 professoras, ou uma professora e uma funcionária da escola, uma outra funcionária da escola. E quando ontem dávamos aqui a notícia, Ricardo, foi que me lembrei de você, imediatamente já vi o teu contato, e sei que você, sempre que acontecem esses fatos, você se torna um estudioso de imediato para tentar ajudar a sociedade. Foi isso que aconteceu quando você tomou conhecimento também do fato ontem? Isso, e também logo entro em contato com a delegacia local, né, e tento ajudar nas investigações. Só que esse caso em particular, eu preferi me afastar e fazer isso por conta própria, para de fato me lançar nesse sentido de ajudar a sociedade a entender o que aconteceu, porque em especial esse tem muitas fragmentações que a polícia não vai conseguir tocar em todos os elementos, porque tem a ver muito especificamente com o mundo dos games. Este caso em particular, o de Suzano também, mas este em particular, bem mais. Vou pedir a você que nos relate aqui, quais casos você já atuou diretamente, já esteve ali e conheceu por dentro esses fatos, esses episódios que, vez por outra, surgem na nossa sociedade, causando horror? Desde Realengo, 2011, né, quando o Wellington Menezes entra na escola Tasso da Silveira e mata 11 crianças, adolescentes e, para mim, crianças, né? Sempre nós pais, a gente tem uma dificuldade de entender essas faixas etárias, a gente considera criança ali até 20, 25, 30 anos, até quanto tiverem sob nossa responsabilidade. Brasilândia, em 2013, 2 anos depois, quando Marcelo Pesseguini matou toda a família dele, aos 13 anos de idade. Sim, foi o Marcelo Pesseguini que o fez, não há dúvida nenhuma. Tentaram achar alguma teoria conspiratória que a polícia fez, alguma coisa, que os pais eram policiais militares, né, da Rota, Polícia Especializada de São Paulo. Também atuei aí distante um pouco mais do crime de Suzano, que resolvi me afastar um pouco dessa parte, porque eu comecei a atuar na prevenção, né? Então, nas regiões onde nós estávamos, a gente ficava mais quebrando a onda que vinha de fora. Mas aí o coração vai apertando, a gente volta para o grande centro e acontece isso exatamente na nossa chegada. Nós havíamos feito o Além da Notícia, né, conversando que muito provavelmente não haveria nada nesse tom por conta da pandemia, mas esquecemos que as creches voltaram com antecedência e o nível de influência de maldade aumentou exponencialmente por conta do excesso de horas que a garotada está passando na hora de folga. Então fomos surpreendidos novamente de uma forma absurda e dessa vez espero, né, vou tentar aqui ao máximo ser mais pedagógico do que não sei qual expressão utilizar, porque a minha intenção não é ser fantasioso nem há muito tempo alardear, né, mas eu vou tentar ser pedagógico para quem esteja em casa pegue a informação e consiga transformar o meio a qual está, né? Esse é o objetivo agora, é trazer essa realidade de forma pedagógica para que consiga entender o que houve. Você, quando chegou aqui agora há pouco, me disse: Ronaldo, eu dormi pouco essa noite, analisando todo o caso de ontem, estudando, investigando já.
Eu gostaria de que você nos desse, portanto, agora uma visão do que aconteceu ontem, já a partir dos estudos que você está fazendo. Então, o jovem Fabiano Kippermay, né, 18 anos de idade, completou 18 anos na semana passada. De presente de aniversário, se autopresenteou de uma katana, que é uma espada asiática. Não por acaso ele fez isso, essa katana chegou pelo correio, né? Então nada tem a ver com a discussão sobre porte de armas ou não. Ela é um souvenir, chegou na casa dele através do correio. Essa katana virou um objeto de devoção para ele, porque um game muito famoso, que muitos pais agora vão saber localizar até dentro das suas casas, chamado Free Fire, né, de uma empresa chamada Garena, lançou essa skin, né? O que é a skin? É um item novo do jogo. E essa skin foi lançada no final de 2020, ou ali no início de 2020, final de 2019, perdão. E essa skin é uma katana, é uma espada que o personagem pega no jogo e ele fica mais letal, porque ela tem duas finalidades. Ela machuca, ela mata, e ela também cura o personagem que a tem. E ela custa em média R$400. Esse é o valor da katana dentro do jogo, né? Então virou um objeto de desejo. E aí começa todo o histórico que levou até com que ele fosse aliciado pela internet. Aí tem um modus operandi que a gente pode falar num segundo momento, né? E entrou na escola, matou a primeira funcionária, depois entrou na sala onde estavam os bebês. E aí precisa até não descrever os detalhes, porque a gente já tem os detalhes do que aconteceu. Aí teve todo o cuidado, inclusive a forma como matou as crianças, para que desse tempo que matasse o maior número possível. E ao sair de lá, saiu caminhando, né, pela rua, e lá sim foi abordado por moradores. E quando foi colocado dentro do corpo de bombeiros, que ele tentou suicidar, né, um gesto ali muito similar ao harakiri, também da cultura asiática, ele só fazia dizer que ia matar todo mundo dentro da ambulância do bombeiro, e ao mesmo tempo ele ficava perguntando o tempo inteiro: eu matei 5, não foi? Foram 5 no total? Ele queria ter a certeza que ele tinha cumprido a missão que estava dentro da cabeça dele, incutida por muitas outras pessoas. Então, a partir disso, inicia-se todo o processo. Eu não preciso do celular dele, eu não preciso do computador dele. Então, a gente entra na rede social, não preciso encontrar a conta dele. Então, a gente sabe que imediatamente isso se pulveriza. Então, muitas contas fakes hoje com o nome dele na internet foram criadas para pegar ali para phishing de novas contas. E ao mesmo tempo alguns vão demonstrando de como o plano funciona, e que tem pessoas de outros países envolvidas nesse gesto, nesse ato, e que inclusive no dia de hoje o risco de ter acontecido outro em outro local sempre é muito maior, e tem que aumentar a vigilância tanto em escola quanto dentro das famílias, porque é um momento muito complexo que a gente está vivendo, Ronaldo. Não tem idade para o que aconteceu, não tem idade. O fato de ele ter 18 anos de idade não dá dessa vez para colocar a conta no bullying ou de qualquer problema de ordem mental, não tem. Foi totalmente premeditado. Ele tinha R$11 mil dentro da casa dele, com a finalidade apenas de comprar elementos, fazer explosivos, que ele não teve nem graças a Deus, não teve a expertise de fazê-lo com eficiência. Ele chegou a colocar dentro da escola, e até isso lembra muito o crime de Suzano, né? Porque eles chegaram na escola da mesma forma, os assassinos, e eles colocavam os elementos como no início do jogo você vai pegando os elementos para cumprir a sua missão e matar o maior número de pessoas. E depois eles vão dropando as suas armas. O que é dropar? Você vai jogando a arma por todos os locais e vai pegando outras armas. E sempre usam mais do que um armamento. E há um grupo enorme de pessoas acompanhando isso, Ronaldo. Depois que termina, só para você ter ideia, tem uma música que chama Pupper and Kicks, e ela foi tocada mais de 1 milhão de vezes na internet, no momento em que os jovens estavam lá em Suzano, os assassinos estavam dentro da escola, matando as crianças dentro da escola. Então ela foi tocada mais de 1 milhão de vezes, compartilhada em comemoração que estava acontecendo. Então eu já tenho aqui mapeado, vou entregar para a polícia, né, local, todos os personagens que estão hoje tentando embarcar nessa ideia, e infelizmente todos os crimes têm uma conexão muito grande, inclusive Realengo. A figura do Wellington Menezes, para ele, que é o assassino de Realengo, é o grande herói nacional para esses grupos aí. Aí envolve Deep Web, envolve os Chans, que são comunidades dentro da Deep Web, mas Só explica para o nosso público o que é Deep Web e os Chans. Ok, Deep Web
nada mais do que uma internet um pouco menos acabada do que a internet que nós estamos vendo. Então eu não gosto muito daquela imagem do iceberg, de que nós vemos apenas 10% da internet, o restante está abaixo da internet, então seria Deep Web, uma internet abaixo da mesma. É uma internet escondida que a gente não tem acesso, nós comumente, pessoas comuns, não tem acesso a ela. Na verdade, não é dessa forma, não. A Deep Web ela é uma internet comum, idêntica à que nós temos, ela só tem um navegador diferente para entrar. Esse navegador pode ser acessado por um tablet, às vezes até por celular, dependendo do motor do celular. E dentro dessa Deep Web, a diferença é que, por exemplo, você vai entrar no site da Canção Nova. Então, há todo um trabalho ali de segurança, de proteção de dados, de mudança de layout, que é para ficar com o rosto bonito, para você poder navegar com eficiência. Na Deep Web não tem nada disso. Você não tem segurança, você é invadido imediatamente. São inúmeros vírus que vão destruir tua máquina. E os sites são muito mal acabados, que a finalidade ali é circular informação. Então, como é muita informação que circula e o site é muito feio, então tem pouquíssimas pessoas que vão até esse local para visualizar. E qual é o tipo de gente que vai lá na Deep Web? O mesmo que vai no Instagram, no WhatsApp, no Facebook. É esse mito que a gente tem que terminar. Entende, Ronaldo? Assim, o Facebook, o Instagram, o YouTube têm os mesmos perigos da Deep Web. A prostituição, o tráfico de drogas, o tráfico infantil, o aliciamento, um jogo hoje como Free Fire, por exemplo, e tantos outros que são online, basta que ele tenha um chat de diálogo para que uma criança seja aliciada. E como os pais estão vendo algumas crianças terem resultado econômico nas suas contas de YouTube, eles vão deixando que elas fiquem ali por muito mais horas possíveis para que tenham um resultado ainda melhor. Só que estão arriscando a própria vida e a vida da sua família. Então o risco hoje, infelizmente, 3 vidas de crianças foram perdidas, e numa idade que assim, nós falhamos enquanto sociedade, porque a gente não consegue mais proteger nem os pequenininhos, né? O que esse rapaz fez ontem com essas crianças naquela escola, ele poderia ter sido levado também a fazer com a própria família. Com certeza, absoluta. São desafios que eles fazem, Ronaldo. Eu não tenho como te precisar agora o ano, mas em Santos, ali na região litorânea de São Paulo, nós estávamos em São Paulo na época, tinha acabado o caso do Marcelo Pesseguini, tinha um grupo jogando LOL de madrugada, que é o League of Legends, né? Uma outra modalidade de jogo, também muito famoso, né? E no final da partida, eles desafiaram um deles a dizer, então te enforca a quem perdesse. E ele terminou e se enforcou. E a investigação ela é tão absurda assim, porque ela é muito pragmática e é difícil estar revelando isso para a sociedade, entende? Então, foi alguém. Por que o garoto fez isso? Por que ele se enforcou? Porque as pessoas que estavam o aliciando eram todos maiores de idade. Todos maiores de idade. Então, aliciamento puro. Tem o caso do Vinícius também, lá também do sul do país, né? Esse caso anterior de Santos, ali do Sudeste, e do Vinícius, que era filho do ex-secretário de Cultura, né, de Santa Catarina. E Ionlo, né, Pedro? Ionlo, o nome dele dentro da internet. Então, o Ionlo tem até um filme baseado na história dele. Ele foi aliciado também por adultos. O menino tinha um QI acima da média, as melhores notas dentro da escola, estava namorando, né? Então tinha uma vida aparentemente perfeita, mas tinha uma dor que ele não conseguia sanar. E aí ele entrou na época o MySpace. Não é Deep Web, não é MySpace, né? Dentro do MySpace, que era o Facebook da época, né? Ele encontrou esse grupo especializado em suicídio. Então tinham bombeiros, enfermeiros, médicos, pediatras, e levaram ele até que colocasse uma churrasqueira elétrica dentro do banheiro, queimasse ali, e aspirando a fumaça da churrasqueira, ele morreu asfixiado. Ele ainda chega a sair muitas vezes do banheiro, só que eles estão lá na transmissão ao vivo dizendo vai, faz, continua. O mesmo aconteceu com o Marcelo Pesseguini. O do Wellington Menezes não tanto, porque na época a conexão via celular não era tão forte. Então foi anterior, né? Anterior ao fato. Você disse que atualmente você vem atuando na prevenção de fatos assim. E você nos relatou agora também, no início da conversa, o excesso de horas na internet que hoje os nossos jovens e até crianças estão passando por causa da pandemia. O que você pode nos dizer sobre isso? Dizer agora a pais que estão vendo isso acontecer dentro de suas casas. A Adriana Silveira, né, eu sempre trago a imagem dela, ela é mãe de uma das crianças que morreu em Realengo em 2011 e desde então trabalha conosco, né? Já foi várias escolas nós visitamos e é muito interessante a gente conversar com os alunos. Eu tenho uma linguagem bem diferente,
porque como eu jogo todos esses jogos para conversar com eles, eu vejo todos os filmes, eu assisto o máximo de séries possíveis para ter a mesma linguagem, para não falar sobre algo que eu não conheço. E quando eles descobrem realmente que eu conheço o meio ao qual eles estão inseridos, eles ficam um pouco chocados, né, de ter um adulto que fale daquilo e seja um pouco diferente daquilo que eles são. E a Adriana sempre entra no final para dizer o impacto que ela tem vendo algumas cenas de um jogo como GTA, por exemplo, que você mata civis no meio da rua. Foi exatamente o que o Wellington fez na escola e matou a filha dela, né, na época com 12, 13 anos de idade. Então, assim, esse impacto para os alunos ele é muito forte, só que o trabalho não é continuado, né, porque dentro das casas hoje é muito suscetível a deixar cada um com o equipamento e se passa quantas horas for necessário. Então nós estamos vivendo a verdadeira barbárie social. Você viu o caso do Henry, né? Henry Sobel agora há pouco tempo, o garotinho que morreu, foi assassinado no Rio de Janeiro, gritou por socorro inúmeras vezes, gritava dentro da casa e sabe lá quantas pessoas, vizinhos, moravam num prédio, ouviram aquilo inúmeras vezes e estavam nos seus celulares, continuando na sua vida, aumentando o volume da televisão, assistindo sua série e não tomaram nenhuma providência a respeito. A criança morreu com o fígado, com o pâncreas dilacerado, né? Então, ou seja, foi extremamente agredido e ninguém tomou providência nenhuma. Então é muito difícil a gente colocar na conta dos filhos hoje, né? Dizer, olha, porque o menino está viciado em internet, e uma das coisas que os filhos mais me chamam para conversar nas escolas é dizer, tio, o senhor tem que ver como é minha mãe e meu pai, como que eles ficam o dia inteiro conectados a jogos e vendo filme, rede social. Tem uma coisa na rede social, você que está em casa, que chama Scroll Infinito. O que é o Scroll? É quando você pega a barra de rolagem, segura na telinha do aparelho e vai jogando para cima. Então ali é infinito, não acaba. Sempre está atualizando e tem notícia nova. O Instagram faz isso, o TikTok faz isso, todas as ferramentas fazem isso. Então esse Scroll Infinito gera uma dependência tecnológica que ela é similar ao usuário de droga, de cocaína, de heroína, de crack. Né? E se desvencilhar disso é difícil, Ronaldo, até para nós. Vamos ser o mais sincero possível, que é a hora da gente realmente limpar, né, todo esse cenário e tentar, pelo menos, limpar nossas mentes para debater o tema. Então a gente, às vezes, em nome da notícia, né, em nome da fé, em nome de tantas outras coisas, a gente passa mais horas do que deveria, né, ao invés de estarmos conectados com nossos familiares, com o dia a dia, com os nossos afazeres, com o nosso trabalho. Então esse equilíbrio é que é a grande chave para esse momento. Mas aí é navalha na carne, Ronaldo, porque isso gerou um hábito muito forte, né? Tem até um dito lá do século XIII que diz que é mais fácil um rei perder o trono do que perder o hábito. E o rei que estava falando isso tinha acabado de perder o trono e ainda queria se alimentar da mesma forma. Então é exatamente o que a gente vive hoje. Muitas crianças que estão passando por isso hoje tiveram seus pais separados durante a pandemia e hoje estão dentro da ferramenta porque é a única forma que eles têm de enfrentar a própria dor. E não estão encontrando saída. E lá dentro vem esse falso remédio, né? O remédio através do estímulo, o remédio através da sensação, o remédio através da falsa sensação de que tem pessoas que se importam com você. É porque eles querem ver o circo pegar fogo, literalmente, né? Então estão ali com a criança, aliciando a criança o tempo inteiro. Então, antes de tirar a ferramenta, a gente precisa criar uma rede de oportunidade, de proteção e principalmente de novos estímulos. Né? Quem tem filho pequeno vai saber muito bem, né? Tem 3 filhos, já não tem mais nenhum tão pequeno assim. Meu mais velho trabalha comigo, tem 19 e os outros têm 9 e 10 anos. Inclusive o nome de uma das crianças que morreu ontem era Anabela, o mesmo nome da minha filha. Aí afeta mais ainda a gente, né? Então, você que tem filho pequeno sabe que quando tira a chupeta e não entrega nada, né? A chupeta, pipa, dependendo da região, e não entrega nada para compensar aquela perda da criança, que é uma perda, né? A criança parece que vai morrer, ela se joga no chão, roda, dá com a cabeça no sofá. Então você tem que arrumar alguma forma de compensar aquilo para que ela sim vá aos poucos se educando ao não uso mais da chupeta. O mesmo com o celular. O que você está nos dizendo hoje é algo extremamente desafiador para os pais. Se propor que o filho saia da internet, saia do celular, saia dos jogos, é preciso dar algo que vá preenchê-lo. É preciso dar algo que vá satisfazê-lo. E algo que seja de você, que seja de dentro de você. Que não seja outra coisa viciante, né, Rui? Exatamente, que vai me dar outra zona de conforto. Né? Então tem pai que diz assim, vou tirar o celular e eu vou dar o xadrez. E ele vai passar o dia aprendendo xadrez. Não, tudo bem, o xadrez é legal, até o celular é legal.
A questão é a quantidade de tempo e, mais do que isso, o grande barato, Ronaldo, de assistir filme é ter com quem conversar sobre o filme. Quando você assiste um filme de comédia com muitas pessoas, você vê todo mundo tá rindo. Se você assiste o mesmo filme sozinho, você não dá uma risada, porque não tem graça nenhuma. Nós, seres humanos, a gente precisa desse contato o tempo inteiro, de estarmos em ambiente com outras pessoas. Então, a mesma coisa de jogar videogame. Eu não sei qual é a sua época, você é muito jovem, né? Então, ali na época dos arcades, né? Dos fliperamas, do famoso fliperama, que muita gente saía da escola e nem chegava a entrar na escola, ia para as casas de fliperama, que foram proibidas quase no mundo inteiro por causa disso. O grande barato era, ao estar jogando, tá cercado de pessoas aqui ao lado para ver quem ia bater o recorde, ia ficar com o nomezinho lá na máquina, onde quem chegasse depois ia ver o teu nome ali, você se sentia a pessoa mais importante do mundo. Então hoje é o mesmo efeito, só que essas pessoas não estão mais próximas, entende? Gente, nós estamos conversando aqui com o Ricardo Chagas, conhecedor da influência dos games em crimes da natureza daquele crime de ontem, aquela barbárie de ontem, conhecedor da dependência tecnológica, está aqui nos orientando. E eu vou fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo, mas você que está em casa pode participar dessa conversa agora, pode trazer alguma pergunta para o Ricardo. Já vou abrir, DDD 61 3033 5858. Pode trazer a questão que você quiser trazer aqui para a nossa conversa. E já vou antecipar também que na volta nós vamos direto lá para a cidade de Saudades, para a cidade daquela creche onde aconteceu o crime ontem. E vamos conversar com o padre Armando Grutzmann, que é o pároco local, a igreja matriz de lá. Ele celebrou hoje de manhã a missa de corpo presente das crianças e das professoras. Então vamos para o intervalo, 3 minutinhos e a gente volta já. Tarde Especial. Rede Canção Nova de Rádio. Preciso de um encontro pessoal com Jesus. Queremos ver Jesus. A Canção Nova é a Casa de Maria. Sou a Cláudia Coelho, moradora de São Sebastião. Nossa Senhora é minha mãezinha do céu. Ela está presente em todos os momentos da minha vida, nas lutas e batalhas do dia a dia. Ela cuida e me mima muito, 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 muito. Gratidão por seus cuidados de mãe, por nos dar seu filho, Jesus. Eu sou devota de Nossa Senhora. Amém. Maria é uma presença discreta. Ó Maria, concebida sem pecado original. Sua intercessão alcança todos que nela confiam. Maria passa na frente. A 89.1 todos os dias ensina, fala e reza do jeito de Maria. Não temas levar Nossa Senhora para sua casa. Maria, queremos te dar. Canção Nova FM. Com Maria em todo lugar e em qualquer situação, no coração do Brasil. Bendito seja Deus. Você é o canal da Providência em nossa missão de levar a palavra de Deus a milhares de lares. Venha evangelizar com a gente. Ajude a Canção Nova a alcançar mais pessoas, espalhando o amor de Deus. Seja sócio por cartão de crédito. Uma forma simples, prática e segura de contribuir com a evangelização. Clube da Evangelização. Sua fé transforma vidas. Canção Nova. Água. Fonte de vida e saúde. Beba água Canção Nova. Além de consumir água neutra, alcalina e de qualidade, você está ajudando na manutenção das obras da Canção Nova. Acesse nosso site agua.cançãonova.com ou pelo telefone 12 31 86 2100. Você acompanha em nossa programação. De segunda a sexta, Canção Nova e você. interatividade, Oração, música. Canção Nova FM. Em todo lugar, em qualquer situação. No coração do Brasil. Esta é a sua ZYC 497, Canção Nova FM 89.1. Uma emissora pertencente à Fundação São José Operário, Distrito Federal. Em todo lugar, em qualquer situação, no coração do Brasil. Tarde Especial.
São 5h03. Nós estamos retornando aqui depois do intervalo, estamos conversando sobre o assunto dolorosíssimo de ontem, mas um momento como este se torna também uma oportunidade importantíssima de ser muito bem aproveitada pela nossa sociedade brasileira. Um acontecimento da natureza daquele de ontem lá em Saudades, Santa Catarina, que a gente conversava aqui agora também no intervalo, o fato de envolver bebês, é inimaginável pensarmos que alguém teve coragem de fazer o que fez com bebês, não é? E eu perguntava para o Ricardo, eu falei, Ricardo, como é possível um filho nosso, alguém que a gente vê tá ali dentro de casa, alguém que a gente criou, a gente sabe que é um menino bom, isso e aquilo. É possível que meninos bons, pessoas, nossos filhos, que a gente... O Ricardo me disse que esse menino dormia com o pai. Dormia com o pai. Não é? Aos 18 anos de idade. Aos 18 anos. Dormia com o pai porque dizia que tinha medo de dormir só, porque tinha pesadelos todas as noites. Existia um dispositivo na já o resultado dele, do game, não é? Da Ricardo, influência das pessoas. Sim. Também. Ô, Ricardo, mas como é possível de um menino bom, um menino bem criado, um menino afetuoso, amável e tal, como é possível ser capaz de ser transformado dessa forma? Caramba, Ronaldo, isso aí para mim é a resposta mais difícil e a que eu tenho mais certeza para te dar hoje. Porque é a coisa que eu mais ouço no final de palestras, assim, a quantidade de pais que se identifica e vem até mim conversar para dizer o quanto que o filho se transformou da água para o vinho, às vezes porque a universidade que ele estava entrou em greve, às vezes porque iniciou um período de pandemia e ele ficou muito tempo ali conectado, às vezes porque ele comprou um celular novo ou ganhou um computador novo e se transformou por completo. Essa transformação não se dá tão somente pelo uso da ferramenta, e sim pelas más influências que existem dentro da internet. O grande problema é que aqui no mundo real, você orienta o filho e diz assim, não fale com estranhos. Quem são os estranhos? Aí você determina, cria um código para ele, diz quais são os estranhos. Então ele vai para um local público e por algum momento você descuida, até porque olhou no celular também, a criança vai e começa a falar com o estranho. E aí alguém pega na mão dela, começa a puxar, ela começa a chorar. Vão haver pessoas, a gente sempre espera que hajam essas pessoas, e essas pessoas acabam denunciando, então te ajudam nesse sentido. Na internet não existem essas pessoas. Entende? Hoje o grande problema da internet é esse, as crianças estão livres, fazendo o que quiserem dentro da internet com essas más influências sem ter nenhum local para reportar, para ajudar essas crianças, porque todo mundo entra com nick falso, né? Com nickname falso, com idade falsa, então fica tudo muito difícil de compor nesse sentido. Então o correto não é saber de fato onde está, o que está fazendo, principalmente no meio virtual. Se você tem um filho de 5, 6, 7 anos, não pode pegar um ônibus ou um Uber aqui no plano piloto e ir até Ceilândia sozinho, da mesma forma, e não pode, dentro do quarto dele, entrar na internet e ir para a França, para a Espanha, para o Japão, para a Holanda, que é exatamente o que faz todo dia quando se está usando a ferramenta. Muito bem, olha, você que está aí, já abri aqui para a sua participação, dentro de instantes nós vamos trazer aqui as participações de quem já está enviando. São 5h07 agora, nós estamos já aqui fazendo contato diretamente com a pequena cidade de Saudades, lá em Santa Catarina. E enquanto isso estamos conversando com o Ricardo Chagas, que é executivo educacional. Ricardo, é muito comum em momentos como este agora, quando há o grande alerta, pais se preocuparem já imediatamente, quererem tomar alguma providência, mas qual deve ser a providência mais eficaz a se tomar? Excelente pergunta, Ronaldo. Tem um livro do Frei Inácio Laranhaga que chama O Silêncio de Maria, e esse é o primeiro passo. Conhecer seu filho através do silêncio de Maria. Sentar-lhe do lado, pedir para que veja absolutamente tudo aquilo que faz na hora de folga, estar preparado para o que vai assistir, certo? Porque a gente passa muito isso em escola, né? Muitos pais que chegam para defender seus filhos, às vezes descobrem a persona que eles são dentro da escola, que fugia totalmente aquilo que eram dentro de casa. Isso também faz parte da criança, né? Ludibriar os pais com determinadas simulações de ações, e estar preparado para absolutamente tudo, viu? Absolutamente tudo. Para ter tido contato com coisas absurdas, como pornografia, satanismo ou o que quer que seja, por curiosidade ou por influência de alguém, e a partir daquele momento iniciar um tratamento familiar.
que envolva a espiritualidade, que envolva a educação e principalmente envolvimento. Familiar literal, pele, corpo a corpo, ali, joelho no chão, olho no olho e diariamente fazer ali como você cuida mesmo de um dependente químico. Você não pode chegar com um dependente químico que acabou de iniciar um tratamento, tirar todas as drogas dele, que ele vai ter uma crise de abstinência letal. Né? O mesmo acontece com a criança, com o jovem, com o adolescente e com o adulto que é dependente da ferramenta. Você precisa apresentar uma nova realidade para ele, que aparentemente para você é a mesma, mas para ele vai ter um sentido totalmente diferente. E Ronaldo, uma última dica nesse sentido é a seguinte: muito cuidado quando eles embarcarem na sua proposta de mudança, porque eles vêm de verdade, eles querem mudar. Mas quando você não cumpre com aquilo que foi prometido, aí eles voltam para lá e não vão sair tão cedo. E aí vai iniciar um processo cada vez mais difícil para lidar com isso. 5:09 agora, nós já temos o contato? Então nós vamos agora até a pequena e bela cidade de Saudades, porque eu já entrei na internet e já vi bastante coisa da cidade. E vou conversar com o Padre Armando Grutzmann, missionário da Sagrada Família, é o pároco local. Padre Armando, sua bênção e boa tarde. Deus abençoe, boa tarde. Obrigado por nos atender, Padre Armando. É um prazer falar com o senhor, pena que seja numa ocasião tão triste, e eu sei que o senhor vai me confirmar isso. A cidade inteira está em lamento, não é? Sim, toda ela, né? Todos estão de luto, né? 3 dias de luto. Qual é a característica principal dessa cidade aí catarinense, Padre Armando? Pequenos agricultores, tá? Agricultura familiar, tem 2, 3 firmas grandes que dá mais ou menos o emprego para a maioria do pessoal que trabalha ainda como operário, como funcionário. E religiosamente falando, como é a cidade? 90% ou mais católica, certo? Tem uma outra religião, de outra denominação, mas são bem reduzidos o número de fiéis. Mais ou menos 10 mil habitantes, e eu ouvi uma das professoras dando entrevista dizendo que até roubo é raro acontecer aí. É isso mesmo? Aqui é muito difícil acontecer roubo ou delitos assim maiores nunca, né? Só pequenos delitos, tudo bem, mas isso às vezes é coisa até de adolescente, mas não por necessidade. Ô Padre Armando, e o acontecimento de ontem, que nível de agressão trouxe para o coração deste povo aí? Sentimento primeiro de revolta, né, porque ninguém conseguia entender o porquê que ele fez isso. Ele trabalhava em frente à creche, numa firma, e no intervalo, creio eu, que ele foi lá na creche e começou a agredir com uma espada, né, a professora, uma funcionária e 3 crianças. Tanto é que tem mais uma no hospital, mas parece que está fora de perigo. Até que eles conseguiram dominar ele, né? Sim. Padre, hoje pela manhã houve a missa de corpo presente. Foi o senhor que presidiu? Foi o Dom Adelir. O Dom Adelir, que é o bispo de Chapecó. De Chapecó, sim. O senhor pode nos... Nós celebramos. O senhor pode nos dizer quais palavras Dom Adelir encontrou no Espírito Santo de Deus para falar ao povo daí? Bem, a mensagem que ele deixou foi um pouco no sentido daquilo que se vê e se acompanha a nível de não só do Brasil, mas do mundo. Pouco valor assim, familiar. A família não sabe mais direito como lidar com os próprios filhos, né? Diante de uma sociedade que
valoriza mais o celular, as redes sociais, a internet, e sobra pouco tempo para a família e inclusive para a igreja, para participar. Então ele direcionou um pouco a partir do Evangelho, né, e da leitura, uma reflexão de força para as famílias, de união, né, de muito apoio do povo para com as 5 famílias. E, padre, vou lhe fazer uma outra pergunta também, que a gente fica aqui imaginando. Mas como estavam as famílias dessas crianças e dessas professoras? Elas estavam em choque, né? Muito lamento, muito expressão do choro, que é natural numa situação dessas. E assim a gente procurou, quem é mais próximo das famílias, estar com elas e tentar acalmar o pessoal da Secretaria da Saúde também, psicólogas, e por ali foi indo para tentar criar pelo menos um pouco de clima para essas pessoas também, essas famílias, poderem ver que o que aconteceu, uma fatalidade cruel assim, que é necessário de fato buscar muita força em Deus e nos próprios amigos, famílias queridas, para suportar este momento tão trágico que aqui aconteceu. Ô padre, os sepultamentos já aconteceram agora à tarde? Não, foi logo após a celebração. Iniciou por volta de 11 horas o sepultamento, passou inclusive nas televisões, né? Sepultamentos por volta das 11 horas, 11h15, por aí começou, né? Estamos conversando, gente, com o padre Armando Grutzmann, é missionário da Sagrada Família, é o pároco lá da cidade de Saudades, em Santa Catarina, a cidade que agora fica marcada com este grande trauma. E, padre Armando, como agora infundir esperança, como agora ajudar a cidade inteira a se levantar deste grande trauma? É uma boa pergunta que ainda não temos resposta, mas a gente vai tentar ser presença das famílias e também para o povo, né? Através, nós temos uma rádio local, onde a gente sempre transmite a missa aos domingos, e o pessoal também acompanha pelo Facebook da paróquia. Então, tentar criar essa proximidade e até intimidade, no sentido de que elas possam perceber, ou as pessoas todas, de que é necessário dar esse passo seguinte agora, para que não venham a acontecer outras situações de dor, sofrimento e tristeza, né? E longe de se repetir um fato desses, né? Então eu penso que é por aí que nós vamos pensar, as lideranças da paróquia, para chegar um pouco mais os pés no chão junto às famílias das comunidades. Padre Armando, e a partir do que o senhor mesmo nos disse aqui, quando falou de uma das naturezas, das causas dessa tragédia de ontem, uma das missões importantes para a sociedade e para a igreja é ajudar as famílias a lidar melhor, cuidar melhor com seus filhos, né? Exatamente. Mas como nós estamos numa sociedade hoje, onde pai e mãe às vezes saem de casa ainda escuro,
para o trabalho e voltam de noite escuro, sobra pouco tempo a não ser fim de semana para estar com a família, com os filhos. E creio eu que isto é muito pouco. Então tem que se também trabalhar esse aspecto das realidades que as famílias vivem, para poderem dar também aquilo que precisa, que é o sustento à família. Então são elementos que nós queremos trabalhar para ajudar a não acontecer outras coisas assim, porque aqui nunca se pensava que um dia pudesse acontecer um fato desses. Em toda a nossa região aqui, não só aqui no município, como nos municípios vizinhos, todo mundo se conhece, se quer bem, não existe rivalidades. É um povo bom, um povo germânico, na grande maioria, humilde, simples, e que traz os valores que herdaram dos seus pais, seus avós. Então é uma cultura muito agradável de se viver, mas precisa ser acompanhada. Com certeza. Ô padre, nós nos irmanamos neste momento de dor de toda a sua cidade, essa sua comunidade aí de saudades em Santa Catarina. Desejamos que a igreja tenha êxito também nesta proximidade agora com a população e de modo particular com as famílias envolvidas nesta dor. E obrigado por nos atender também num dia que eu sei que para o senhor não está sendo fácil aí, não é? Sim. Eu também agradeço a vocês por essa gentileza, e a gente vai ter que reunir agora como é que se diz, os elementos para poder trabalhar daqui para frente e ver como vamos proceder evangelicamente para com as famílias, né, com as pessoas de nosso município, de nossa paróquia. Êxito para vocês, viu, padre? E muito obrigado mais uma vez. Por favor, nos deixe a sua bênção, uma bênção que vem hoje também carregada de um desejo muito especial de amar e de banir com essas causas que nos causam tanta dor. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, Deus Todo-Poderoso vos abençoe com as bênçãos do céu e da terra para a saúde da alma e do corpo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Padre Armando. Um abraço para o senhor. Outro para vocês. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tá aí, direto lá de Saudades, em Santa Catarina, Padre Armando nos trazendo aqui essas informações. Ricardo, nós já vimos conversando, realmente foi inclusive um dos pontos da homilia de Dom Odelir, na missa de corpo presente hoje, a questão da família não saber lidar com os filhos hoje com o celular e a internet. Então, é aquilo que você já vinha falando, a causa principal dessa barbárie de ontem. Ficou muito marcado, né, Ronaldo, essa ideia a certeza de que o problema já vinha acontecendo e ninguém conseguiu ver, né? Porque dentro da normalidade, dentro do cotidiano, dentro dos afazeres, dentro do resultado a ser obtido, a gente sempre perde essa percepção, né, do outro, e esse outro está dentro da nossa própria casa, né? A surpresa desagradável não foi apenas para as famílias, né? Também foi para a família do jovem que cometeu o crime. Até onde se sabe, os pais não sabiam de nada, quem morava com ele. Então a sociedade ficou muito tocada em todos os aspectos de ver que há um potencial tanto de vítimas quanto de agressores saindo de casas de pessoas tão normais e tão comuns num município, né, como ele bem colocou, numa cidadezinha que não tem nem roubo. Nem roubo. E é exatamente aí que a maldade está querendo agir, né? Porque onde ela está disseminada, ela não tem mais nenhum grande objetivo a ser cumprido,
a não ser destruir os locais onde tudo está bem, que é o momento onde a gente tem que ficar em maior vigilância. Gente, nós estamos com o Ricardo Chagas, um especialista nessa questão de influência dos games em crimes, dependência tecnológica também, dos nossos jovens e adultos também, como o Ricardo já nos advertiu aqui. E, Ricardo, a gente tem algumas perguntas já do nosso povo que está enviando. Vamos ouvir? Alô, boa tarde. A paz de Jesus, Ronaldo, excelente o tema, trazer aí o Ricardo, e muito atual e muito importante. Minha pergunta além de dar o exemplo e buscar em casa ser saudável, dar o exemplo de não ficar os pais viciados também na dependência tecnológica, como se comunicar com o adolescente que está nesse mundo. Nós podemos hoje monitorar, muitas vezes estamos no quarto, olhamos, vemos, mas internamente não vamos extrair tudo que é falado ali, né, na intimidade com o adolescente. E quais são as iniciativas, alguns exemplos que deram resultado de como fazer com o adolescente partilhe, fazer que ele abra o que está acontecendo, porque se chegar diretamente falando assim, você sabe o que é aliciamento, você viu o que está acontecendo, os adolescentes não vão entrar, né? Não vão responder diretamente. E estão mergulhados nisso, né? Nós temos em casa um caso assim e gostaria de dicas aí, e exemplos de sucesso aí nesse sentido. Além de tudo que a gente tem, que é a fé, que é a oração, que é buscar a Deus e nunca desistir de rezar pelos filhos. Obrigado. Aí, não falou quem era não, né, Ian? O Jean de Londrina, Paraná. Ok. Jean, Londrina, Paraná, 5h25, Ricardo, pois não. Jean, obrigado pela pergunta. Essa pergunta ajuda muitas famílias, tenho certeza absoluta. O primeiro passo, Jean, para quem tem filho pequeno, é não entregar nada daquilo que a criança não peça. Muitos pais estão pecando por excesso nesse sentido, né? Então a criança nem chegou a pedir celular, já está entregando celular, nem chegou a perguntar sobre algum desenho, jogo ou o próprio videogame, a família já entrega isso para a criança. Então é um estímulo que às vezes a criança não pede. Criança, você sabe bem como é, né? Criança troca um brinquedo de 100, 200 reais por um objeto que ela encontra no meio da rua, que para ela faz muito mais sentido. E quando tem que entender que toda essa influência de material tem que ser receitada pelos próprios pais, né? Então não esperar que o amigo da escola ofereça um filme, uma série, um jogo ou o que quer que seja, né? A família constantemente tem que criar um ambiente favorável para isso. Então que seja favorável de fato, né? A pipoquinha ainda é muito barata, né? Então a gente ainda consegue fazer uma pipoquinha lá, o gás que nem tanto, mas faz lá, nem que seja no fogão de lenha, faz a pipoquinha, arruma uma sessão que não tenha interrupção, né? Uma sessão de cinema em família, que os pais não parem para atender telefone, que os filhos não parem para cuidar do cachorro, o que seja de fato ali 1 hora, 1h30, 2 horas com qualidade familiar. E no caso do adolescente que já está imbuído nesse cenário, eles gostam muito de falar sobre isso, né? Então tem um remedinho bom, não estou fazendo aqui comercial de remédio, não sei qual é a composição genérica, mas vai lá. Tome um Dramin, né? Sente do lado dele e escute-o falar. Por quantas horas ele quiser falar. Mas não mostre um interesse artificial. Mostre o interesse de fato de quem vai entrar junto com ele ali e vai pesquisar sobre o assunto, independente de qual assunto seja. Porque se você chegar logo de cara e disser pare de assistir, não veja mais isso, eu não gosto, tudo mais, aí é que ele vai assistir mais e vai procurar formas indevidas disso acontecer. E um case de sucesso que a gente tem muitos alunos nossos, né, inclusive dentro de casa, isso aconteceu muito, o reforço da bondade, né? Isso a gente vai deixando de fazer ao longo dos anos. Não é o reforço positivo da psicologia, mas o reforço da bondade. O que é o reforço da bondade? Mostre que é legal o bem vencer. Então, para cada filme ou série que se assiste onde o mal vence, você tem que ter pelo menos 3 opções de coisas boas para estar oferecendo. Se você não tem essas opções, aí fecha a porta para outra referência, porque ele não vai conseguir entender esse jogo de ficção. Então, traga essa realidade para dentro de casa, deixe-o falar quantas horas for necessário. É isso que o amigo faz na teoria, viu? Porque eles acham que o amigo faz isso. O amigo muta a conversa, o amigo dorme lá do outro lado, manda um emoji sem emoção nenhuma e acha que ele está prestando atenção no que ele está falando. Eles gostam muito de falar sobre o que eles fazem. E os assuntos são os mais diversos possíveis. Se você não estiver entendendo nada, isso é um bom sinal, porque você já viu que tem um problema para cuidar. Eu costumo dizer hoje, Jean, né?
Jean, eu costumo dizer hoje que estamos vivendo a melhor época da história da humanidade para termos e educarmos nossos filhos. Não existiu nenhuma época melhor do que essa. Porque nós temos muitas ferramentas para educá-los com qualidade. E que nós nunca mais vamos ter sossego nem conforto para educarmos nossos filhos. E é exatamente esse jogo, né? O Rubem Alves sempre falava isso, né? A pérola confortável, ou melhor, a ostra confortável não faz pérola. Ela precisa daquela areiazinha que entra na ostra para gerar fricção ali, para poder, através da fricção, gerar a pérola. Então, esse é o processo. Desconforto. Muito desconforto para todos vocês. A neta é de Umburatiba, em Minas Gerais, está mandando aqui um alô para nós, está acompanhando o programa, disse que está amando o programa, obrigado, viu? Quem mais está aqui ainda? Olha, a Camila é de Planaltina de Goiás. Que assunto de suma importância esta tarde. Eu tenho um sobrinho adolescente, sou tia também do EAC da minha paróquia. E ouvindo vocês, já fiquei pensando em alguma forma de trabalhar esse tema com nossos adolescentes. E também com os pais. Queria dicas para abordar isso dentro da igreja. E queria saber onde encontro o Ricardo para seguir e pegar mais dicas ainda. Camila. Dona Camila, não sei se Dona Camila, né, senhorita Camila, não tem a faixa etária, mas Dona Camila, né? Então minha mãe me ensinou assim, eu vou continuar fazendo sempre. Dona Camila, a gente tem uns exemplos maravilhosos nesse sentido, que antes de oferecer qualquer material é preciso saber qual ele já tem acesso, né? Então a gente faz uma pesquisa, pode ser no papel ou pode ser digital, e pergunte, literalmente, qual filme que vocês gostam, qual livro vocês estão lendo, qual série estão assistindo. Pegamos ali, fazemos o top 3, e aí nós vamos nos comprometer em assistir primeiro, para a gente conhecer esse material, saber que não é só ler sinopse não, assistir alguma coisa, para depois a gente iniciar, à luz da palavra, fazer uma Lexio Divina a partir do entretenimento, para poder conversar com eles. Então isso vai ajudar muito, porque vai atrair muito a visão deles sobre o assunto, né? Vai gerar ali imediatamente um interesse, e depois a gente vai poder estar eficientemente chegando até o coraçãozinho deles. E para nos encontrar, muita gente reclama, né? Porque consultor educacional Ricardo Chagas, se entrar no Google, você vai encontrar muita coisa a meu respeito, sempre ligada a ações educacionais e da Igreja Católica. Porém, a gente evita botar material nosso dentro das nossas próprias redes, porque a gente lida com assuntos muito delicados. Então, eles sempre vão derrubar o nosso conteúdo. Não sei se vocês sabem o que os youtubers atuais acabam fazendo. Eles chamam toda a galerinha que segue eles e derrubam o seu canal. Então, às vezes, você está com 300 mil inscritos, já vivendo economicamente disso, eles vão derrubar o conteúdo, certo? Então, o nosso conteúdo a gente faz de uma forma que eles não nos encontram. Então, nós vamos até os locais e colocamos o nosso conteúdo nas escolas, nas igrejas onde nós estamos trabalhando. Então, entre em contato conosco. Nesse momento, nós estamos atendendo também aqui no Gama, em Distrito Federal. Então, é NS Carmo, espaço ED, certo? Não tem um espaço, tá? É o espaçozinho lá de teclar. NS Carmo, espaço ED, ED de Escola Digital. Então lá a senhora vai encontrar o primeiro padre youtuber do Brasil, que inclusive dá dica de jogos para as crianças, que é legal pra caramba, dica de culinária, e vai ter a partir desse momento o nosso material falando não só sobre o caso de Saudades, né, em Santa Catarina, como também vamos trabalhar a questão do letramento digital para adultos, né? A gente sabe que o QR Code, o Pix não são coisas muito fáceis da terceira idade ou da melhor idade entender, e nem de outras idades que também têm vergonha de perguntar e não sabem onde encontrar. Eu vou pedir para o Pedrinho passar aqui a forma de contato com você, Ricardo, porque aí as pessoas podem pedir no zap da rádio e o Ian envia para todas as pessoas. E pode dar meu número pessoal também, não tem problema nenhum não, viu? Ah, ok. Ok, vamos lá. 5h32, agora já vamos para o intervalo. Só quero trazer aqui antes uma outra participação. A Carla de Vitória da Conquista disse assim: estou mas tão impactada com essa entrevista que cheguei a me emocionar e chorar. Quantos dados tristes, meu Deus. Quero espalhar todo esse conhecimento para o mundo saber. Só lembro do meu sobrinho de 13 anos. O Josenir, de Gravatá, Pernambuco, disse assim: meu neto fica muito no celular jogando. Ele mudou muito, só tem 10 anos. O que posso fazer para minha filha conseguir mudar isso? Ricardo já respondeu aqui de uma certa forma, não é? Deixa eu ver quem mais está aqui mandando outras mensagens. A Valéria de Águas Claras. Ronaldo, meu filho Felipe, de 10 anos, ouviu parte dessa entrevista e ficou assustado com o que as pessoas são capazes de fazer com os outros. E descreveu esse aliciamento
como um sonambulismo, um vício. Ele joga e falou da necessidade dele diminuir o tempo de jogo. Agradeço imensamente por essa missão. Valéria, Águas Claras, DF. Ô, Ronaldo, deixa eu fazer um reforço aí Claro. para o nosso amiguinho de 10 anos de idade. Então, 10 anos de idade deve ser Fortnite, Minecraft e Roblox. Então, quem está nos ouvindo não sabe o que é, vamos pesquisar, vamos saber o que é, porque a garotada está aí nesse meio. Então, 10 anos de idade, eles sabem que dentro do jogo tem lá as formas de comunicação com outras pessoas. Quem joga online não tem como fugir disso. E se você vir, né, eu não sei o nome do filho dela, não colocou, tem 10 anos de idade, se você vir qualquer pessoa convidando você para fazer algo, bloqueie na hora, mas não só bloqueie no jogo. Chame a sua mãe e converse com ela sobre isso, porque o que está acontecendo é empoderar a criança no sentido de achar que ela vai poder se defender dentro da internet. Não, ela precisa comunicar imediatamente um adulto. Não é denunciar Facebook, não é denunciar a Mojang, que é a dona do Minecraft, ou quem quer que seja. É chamar o pai e a mãe para olhar o que está acontecendo. E para ele olhar isso, já dar esse sinal para a mãe, é porque ele entendeu perfeitamente o que foi dito aqui e sabe que dentro do conteúdo online tem muita coisa inadequada, e se passar do jogo e for para os canais do YouTube que falam sobre o jogo, aí a destruição é maior. E aí eu faço uma recomendação, não gosto de falar de censura, esse tipo de coisa, mas YouTube não é TV, tá? Que fique o recado a todos os pais. YouTube não é TV. O YouTube tem uma ferramenta destrutiva chamada vídeos relacionados. Então ali muita gente se perde, sai clicando no material e depois não tem como sair de lá. E vai ter acesso à pornografia ainda muito cedo, né? Muito cedo, e não vai conseguir se defender da mesma, vai estragar toda a sua infância. Então, para os pais entenderem que YouTube não é televisão. Eu ia dispensar o Ricardo. Ricardo, você pode ficar um pouquinho mais ainda? Estou de boa, estou aqui à disposição. São 5h35. Ian, tem mais algumas perguntinhas aí, não é? Nós vamos para o intervalo bem rápido, 3 minutinhos, é obrigatório a gente ir para esse intervalo. Já na volta a gente continua aqui com o Ricardo, trazendo mais algumas questões ainda, ok? Até já! Tarde Especial. Rede Canção Nova de Rádio. Aguenta firme, meu filho. Aguenta firme, minha filha. A Canção Nova é a Casa de Maria. Nossa Senhora em minha vida representa uma advogada, uma intercessora. Junto ao seu Filho Jesus, ela me apresenta como amor de mãe, tão fraterno e tão delicado. Uma mulher de vitória, de fé, de esperança e principalmente abandono no Senhor. Eu sou apaixonada e devota de Nossa Senhora das Vitórias. Somos a Casa de Maria. Com Maria, tudo pode ser mudado. Não existem impossíveis. Na Canção Nova, ela é presença certa. Pede à mãe que o filho atende. Sintonize a Canção Nova FM e sinta a presença de Nossa Senhora no seu dia a dia. Maria, cheia de graça e consolo. Canção Nova FM com Maria, em todo lugar e em qualquer situação, no coração do Brasil. Meu irmão, minha irmã, você é o combustível. A sua ajuda é que faz com que esse barco vá para frente e realize a sua missão. Se você não colocasse o combustível, eu não poderia estar aqui falando a você. Você está vendo agora essa mensagem. Ajude-nos. Nós queremos ser um barco que vá longe, levando o Evangelho de Jesus. Nesta data, homenageamos os brasileiros da FEB, Força Expedicionária Brasileira, que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Unidos pelo sentimento nacionalista, 5 de maio, Dia do Expedicionário. A gente sabe que tem sido dias difíceis. Dias marcados pela saudade, pela dor e para muitas famílias, dias marcados pela fome. Diante disso, a sociedade brasiliense desenvolveu, com o apoio do governo do Distrito Federal, o movimento Solidariedade Salva. Atitudes assim renovam as esperanças em um momento tão necessário. Você pode doar alimentos e cestas básicas em todos os pontos de vacinação da Covid-19 do DF. Movimento Solidariedade Salva. Mãe, expressão do amor de Deus. Cuidado, carinho, colo, amor, para dizer o que significa ser mãe. Porque a oração da mãe tem poder. A oração de quem ama tem poder.
Mãe é expressão do amor de Deus, pois ela é escolhida para gerar o maior dom, a vida. Feliz dia, até mais. Tarde especial. Agora são 5h38. O programa de hoje é especial para pais e filhos, porque eu sei que tem muito filho também acompanhando agora. Imagino que muitos pais chamaram os filhos para escutar o programa junto. Aliás, tem o Miguel, tá aí? O Miguel está ouvindo lá e está deixando já um recado aqui também para a criançada, não é isso? Solta aí o Miguel. Oi, pessoal da Canção Nova, pessoal de casa, eu lhe alerto para vocês não ficarem nessa praga de jogo aí, Free Fire, essas coisas aí, porque não vale sentido nenhum, vocês só vão procurar pragas e não vai procurar nada na vida, viu? Só tô lhe dando esse alerta. Miguel, a comando. O que é o acomando aí, ô Ricardo? O que é isso aí? Esse é o grito de guerra dele, que ele tá sentindo que ele tá numa batalha aí, tá dando as referências dele de guerrilheiro aí. Ah, tá. Então ele também é jogador. Jogador, Miguel. Só não falou qual é o jogo dele. Não gosta do Free Fire, mas quero saber qual é o jogo do Miguel. 5h40. Vamos rir um pouquinho num assunto tão sério, não é? E ainda sobre o que aconteceu ontem lá em Santa Catarina, Ricardo. Tem mais informações aqui de que o rapaz comprou a faca, igual você falou mesmo, ele comprou numa dessas grandes do varejo digital, e ele mostrou para os pais a faca e disse que estava comprando um suporte para colocá-la na parede, não é? Na verdade não era nada disso. Hoje foi o dia, gente, da missa de corpo presente, sepultamento, como o padre que entrevistamos agora há pouco lá da cidade de Saudades nos contou. Logo em seguida foram os sepultamentos das crianças e também das professoras. O Ricardo já está trazendo para a gente aqui ingredientes importantes para mostrar a influência possível e quase que certa do jogo na motivação para o rapaz ter cometido, do jogo do game, não é? O rapaz ter cometido essa barbárie. E nós temos algumas pessoas já fazendo perguntas aqui, depois de toda essa nossa conversa com o Ricardo Chagas, o executivo educacional e especialista nessa influência de games, crimes e dependência tecnológica. E tem mais gente para fazendo mais questões, trazendo questões e abordagens, né? Vamos lá. Alô. Boa tarde, Ronaldo. Sou Jennifer de Limeira, São Paulo. Na verdade, o que eu ia perguntar, ele acabou de responder, mas assim, a minha dúvida ainda o meu filho, ele tem 16 anos e eu já faço tudo isso, eu fico de olho no que ele assiste, nas séries, o que ele joga, né, no celular e até mesmo os vídeos do YouTube, e sempre que eu posso eu estou participando junto, querendo saber, né, sobre aquela série, né? Vamos dizer assim que eu finjo que eu me interesso por aquela série para ver o que ele me fala. E quando eu percebo que não está legal, que tem alguma coisa que está exagerada, assim, eu tento intervir. Porém, por ele ter 16 anos, muitas pessoas falam que eu fico muito em cima dele, que não é bem assim, que ele tem que dar um espaço para ele. Mas eu não entendo dessa maneira. Eu penso que, como eu sou mãe e, né, tenho meu esposo e nós somos uma família, eu acho que é importante eu ficar em cima sim, e se eu achar que não está legal, eu vou falar que não está e eu vou tentar de uma maneira mostrar isso para ele. Eu estou invadindo muito o espaço dele por ele ter já 16 anos para 17? Ô, dona Jennifer, obrigado pela pergunta. Limeira, né? Limeira, gosto muito de lá. Então, dona Jennifer, fique tranquila, eu vi toda a ansiedade na sua fala, senti, né? Não só de forma auditiva, mas dentro do coração, toda a sua ansiedade. Toda vez que a frase começa com muita gente fala, ela já vem com uma certa ansiedade. Então, deixe para lá o que todo mundo fala, quem sabe da sua casa é a senhora, né? Então, tome conta da sua realidade. Se a senhora acha que seu filho não tem habilidade para lidar com algum material, é porque a senhora conhece o nível de vulnerabilidade dele.
Perfeito? Então, quem tem que recomendar o que acontece dentro da sua casa ou não é a senhora. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é, não finja que a senhora está ouvindo o que ele está falando. Ouça mesmo, independente de qual material seja, para que ali a senhora consiga gerar o que na internet estão chamando de engajamento, né? Para nós, família, não é engajamento, é vínculo afetivo. A senhora compreende? Crie hábitos de fato dentro da casa para poder gerar assim um conteúdo onde a família consiga se aproximar. Vínculo. Eu vejo que a senhora está empenhada, então continue empenhada. Tamo junto, como diz aí a garotada. Não fique assim, né, ansiosa nesse sentido. Será que eu estou fazendo certo? Será que estou fazendo errado? Né? Vou lhe dar alguns dados importantes aqui. Meu filho de 19 anos, ele é meio que o cobaia de todo esse trabalho, né? Então, Pedrinho, chamado de Pedrinho, conhecido como Pedrinho, mas é maior do que eu. Mas ainda fica de castigo se precisar. Então, Pedrinho só teve o primeiro celular dele por volta de 15, 16 anos de idade. Como eu sou especialista na área, eu trabalho com pessoas influentes, e eles afirmaram para mim, mostraram que não há nenhum cabimento uma criança ter acesso à tecnologia de ponta se ela não vai saber utilizar. Então isso vai, no futuro, desafiá-lo a transformar uma ferramenta que é para trabalhar, né, a sair do entretenimento para o trabalho, e vai dar muita dificuldade, como nós estamos vendo hoje no mercado de trabalho, inclusive. Então o Pedro não teve acesso, não à tecnologia, mas a celular de forma individual nesse aspecto. E isso não impediu que o Pedro trabalhasse hoje com tecnologia. Está cursando Harvard, fazendo curso de Python, né? É DJ, aprendeu a fazer DJ de forma totalmente autodidata, né? Também aprendeu a falar inglês dessa forma, toca vários instrumentos, então é dançarino profissional. Toda essa linha de produtos e serviços saíram a partir da influência também da tecnologia. Mas quem receitou o conteúdo, o material e acompanhou tudo isso fomos nós, pais. Certo? Aproveitar até a mesma resposta para a dona Jennifer e estender isso a todos os pais, sabe? Hoje o conteúdo está muito preguiçoso. O que é o conteúdo preguiçoso? A MTV final dos anos 80, início dos anos 90, a MTV era um canal de música, de clipe, e eles criaram uma coisa que chamava frame de 3 segundos. Então o videoclipe veio com essa linguagem, né? Para quem gosta mais dessa área de televisão. Então eram frames muito rápidos. Você via alguém, corta a cena, essa pessoa está em outro local, está em outro ambiente, com outra roupa, com outro cenário. Então os frames mudavam, a cor, o estímulo, a música, a batida, o grave da voz, o que fosse. Os filmes começaram a usar a mesma linguagem. Então você dificilmente vai encontrar hoje um filme que tenha um quadro só e um personagem falando ali quase que num monólogo, e você interessado no filme vai acabar dormindo, porque você se adaptou a assistir estilo MTV dos anos 80 e 90. Todos os grandes blockbusters, Velozes e Furiosos e companhia, né, todos eles têm frames de 3 segundos. Então você está olhando ali, de repente a cena corta, de repente ele está em outro local, de repente o carro está voando, de repente está acelerando. Então você aprende a ver coisas em pílulas e não aprofundar exatamente nada. E isso vai dificultar, inclusive, o processo de oração, né, que muitos adultos estão passando por isso exatamente agora. E aqui um puxão de orelha a todos que estão nos ouvindo. Eu venho conversando com bispos de todas as dioceses, o máximo de dioceses possíveis, e o nível de engajamento do povo católico nas celebrações e nas publicações de cada paróquia é muito baixo. Você olha canais que não levam família a lugar nenhum, com milhões de visualizações diárias, e dentro da igreja 60 visualizações no mês, 100 visualizações, 150 visualizações. Talvez aí tenha também, né, um resultado que a gente está vendo o que está acontecendo na sociedade. Precisamos nos engajar com os nossos assuntos, do nosso interesse, e como o Papa Francisco deixou bem claro já no início do pontificado, já não é uma questão se vamos ou não evangelizar na internet, e sim de que forma vamos fazê-lo. Mas não adianta produzirmos conteúdo e colocarmos lá e o povo de Deus não acompanhar. Haveria, agora uma pergunta que faço, haveria uma crítica a ser feita também ao conteúdo religioso postado? Com certeza. Eu falei baixo, saiu no microfone, perdão. Muito porque, assim, o conteúdo estático, obviamente, a missa, ela é um processo litúrgico, canônico, fechado, não tem como mudar, fazer grandes alterações, mas isso não impede do padre, do sacerdote, do vigário, do coordenador de grupo trazer temas atuais paralelos a isso e fazer drops nos formatos que o povo está acostumado a ouvir hoje, como o próprio podcast, que você pode fazer via celular, né? Como drops de programa de televisão fazendo uma leitura da realidade,
Então você tem o jornalismo especializado, como da própria Canção Nova, que faz isso com maestria, mas isso não impede de que cada paróquia produza o seu próprio conteúdo à luz daquilo também que a Canção Nova faz de forma profissional. Mas para isso também precisa ter um pouquinho de técnica de televisão, né, Ronaldo? Pesquisar um pouquinho mais, falar desses assuntos, porque isso também traz subsídio para nós. Hoje, nós católicos estamos subsidiando muitos canais de televisão abertos que nem falam em favor da nossa fé. Mas a gente manda para lá vídeo de rua com buraco, de manifestação, de briga, o que quer que seja, e evita a externa, né, dessas empresas que estão ali. A externa é quando sai o repórter para ir cobrir aquela matéria. Nós já cobrimos tudo mandando para eles. A gente facilita a vida hoje das TVs. Total. E enquanto igreja, não estamos organizados nesse sentido. Tá cada um produzindo do seu jeito, para o seu nicho, para o seu local, para o seu bairro, e está esquecendo de comunicar a todos os demais. Então isso quebra um pouco da fronteira, mas temos que ter um pouquinho mais de organização para gerar algo mais orgânico dentro da internet. É um puxão de orelha para nós também, sim. 5h49. E até mais alguma questão aí que a gente possa trazer aqui para o Ricardo? Uma última também, por causa do nosso tempo que já avançou bastante. Alô, boa tarde. Ronaldo, eu sempre falo com meu marido, com todos os meus que me ajudam com a minha filha, que quanto menos no celular, melhor. Porque essa questão do celular, pra gente, é mais fácil. Porém, é um mal terrível para a vida da criança. A criança fica ansioso. A minha menina mesmo tem 3 anos. Quando fica nessa bastante negócio de celular, eu vou pedir o celular, ela joga. Ela tem um temperamento assim, totalmente diferente, o que não é normal dela. Então eu deixo o quanto menos possível. E nessa lei da substituição que vocês falaram, o que eu faço? Eu tiro o celular e dou a minha atenção para ela. Eu sento na sala, assisto 2 filminhos com ela, a gente comenta sobre os filmes. Eu vou fazer trabalhinho da escola, graças a Deus agora tem a escola. Então, a gente se doar para os nossos filhos. O que falta na maioria das vezes. Olha, ela não falou o nome não. Qual é o nome dela, por favor, Ian? Lidiane, Aparecida, São Paulo. Lidiane. Ricardo, eu acrescento aqui a tudo que a Lidiane falou. Tem idade para se dar um celular na mão de uma criança? É um bebê, 3 anos ainda. Não, de forma alguma. Até aqui, aproveitar esse ensejo, né? Muito importante falar, em épocas de pandemia, muitas escolas não voltaram, dependendo da faixa etária da criança, então elas estão tendo aula online, né? Em educação infantil não é recomendado que haja transmissão online para a criança, é mandar materialzinho para a criança em casa. Se você não está seguro porque a criança não está avançando, pare a escola. Você não vai perder nada nesse aspecto, porque o desenvolvimento da criança nesse ambiente de educação infantil ele é mais de proximidade, né, e aprendizado a partir da coordenação motora fina, grossa e do convívio com seus pares. E para quem já está utilizando o celular por conta da educação online, eu recomendo aos pais que utilize o celular dos pais se for possível, certo? Que não entregue o celular para a própria criança. O celular é uma ferramenta de trabalho. Então, ela dificilmente vai aprender a lidar com a ferramenta, ela vai muito desaprender a estudar. Que eles já aprenderam a burlar todas as aulas, né? Eles colocam ali, dormem na frente da câmera, então não é legal para eles de forma alguma. Então, a gente recomenda que os pais façam isso. E aqui também mais uma dica para os pais. Se você tem seu celular, você pai, mãe, e vai entregar para o filho, prepare esse celular para o filho receber. Porque eu também recebo muitas notificações de pais que têm ali grupos de WhatsApp com amigos que não são muito adequados para aquela família. E que mandam pornografia, mensagens totalmente mal educadas e que a criança vai abrir porque está vendo sozinha. Eu sempre fico muito preocupado quando os pais dizem que supervisionam absolutamente tudo. Eu acho quase impossível supervisionar tudo quando se trata de internet. Primeiro pela quantidade de horas e segundo porque o Wi-Fi da casa torna o equipamento ali possível de estar em todos os ambientes. Vou te interromper rapidamente por causa do tempo, Ricardo. Questão da idade que eu perguntei aqui. Ela falou de uma criança de 3 anos. Não. Qual é o aconselhável? Não, de forma alguma. Nenhum equipamento eletrônico para... Absolutamente nenhum equipamento eletrônico. Qual é a melhor idade que a criança tem? Quando ela acatar todos os comandos da mãe e do pai. Arrumar a cama, escovar o dente, tá tudo legal, tá respeitando legal, aí você vai ganhar um equipamento de vez por vez. Pode ser um videogame, pode ser o celular, pode ser o que for. Desde que ela esteja sob o comando dos pais. Mais ou menos a partir de que idade?
Quer cravar, né, Ronaldo? Não, assim, não, apenas uma referência. Cognitivamente, a melhor idade para fazê-lo, 16, 17 anos. Para o cognitivo, a capacidade que a criança tem de fato de absorver aquele estímulo, porque o celular são estímulos, certo, Ronaldo? Você vai pegar estímulos através da cor, através do som, e se você não tiver ali no paralelo a aula de karatê, a aula de natação, o esporte de modo geral, a aula de música, aquele estímulo, ele não vai ser traduzido numa habilidade, numa competência de fato. Então você vai ficar só com estímulo. Quando você tem muito estímulo e não transforma isso numa competência, esse estímulo vira o que a mãezinha acabou de falar. Vira ansiedade, raiva, fúria, pega o celular, joga no chão, vira depressão, vira tantas outras coisas. Então, cada vez que você recebe um estímulo, imagina o cidadão que a moça está ali flertando o tempo inteiro, né? Tá chamando para namorar o tempo inteiro e no final ele diz assim, não quero namorar com você. Ele já sonhou, já fez plano, que o homem faz isso também. Frustração total. Já fez plano, já comprou aliança, já comprou a casa, já fez plano, já disse quantos filhos ia ter. E aí, de repente, ela diz, não quero nada com você. Você imaginou uma coisa totalmente diferente. É esse o estímulo do celular, sem que haja uma competência, de fato, a ele ser aplicado. Muito bem. Olha, gente, eu queria mais, mas não vai dar mais. O nosso tempo já avançou. A Maria Aparecida de Natal, no Rio Grande do Norte, apenas aqui, ela está confirmando o que o Ricardo nos alertou aqui. Ela disse, minha sobrinha estava sendo aliciada pelo celular, falou para a mãe dela. O Lucas trouxe aqui uma questão que nós também já abordamos aqui com o Ricardo. Eu gostaria que você mandasse o contato do Ricardo. Meu sobrinho fica muito tempo jogando, se tornou mudo, ou melhor, mudou muito, está muito agressivo, não sai do celular, nem para comer, nem para ir ao banheiro. Estou preocupado com ele, gostaria de dicas, etc e tal. Bom, já pediu o contato aqui do Ricardo, as formas de contato, etc. Bom, Ricardo, eu quero te agradecer, o nosso tempo já está esgotado praticamente. Foi um prazer receber você aqui e eu acho que a gente vai precisar também abordar essa questão muitas vezes, porque é um tema que não se vence facilmente. Ele não se esgota, eu agradeço muitíssimo, eu estou aqui entre irmãos, amigos, família, do jeito que vocês quiserem me considerar, estou aqui à disposição de vocês para ajudar sempre que for preciso. Pedrinho, obrigado também, acompanhando aqui, não é? Prazer mesmo. Olha, gente, conversamos com o Ricardo Chagas, executivo educacional, especialista em games e que já trabalhou na elucidação de vários desses crimes, como aquele de ontem ocorrido lá em Santa Catarina, e é também um estudioso permanente, um especialista na influência dos games nos crimes e na dependência tecnológica. Foi um prazer mais uma vez. Obrigado, Ricardo. Um abraço. Eu que agradeço, irmão.